conta, né, o que é a medula óssea, para quem não sabe ainda. Bom dia. A medula óssea é um tecido que se encontra dentro de todos os nossos ossos, do nosso organismo. Ossos chatos, ossos longos, como dos braços, as pernas. É um tecido vulgarmente conhecido como tutano, entende? É a expressão vulgar, popular. E essa medula celular, esse tecido medular, é o que é responsável pela produção de todos os elementos do sangue. É massa, plaquetas, leucócitos. Certo, eu queria saber do senhor qual é a diferença entre a medula óssea e a medula espinhal. As pessoas confundem muito, né, doutor? Bom, nem tanto. A medula óssea é um tecido encontrado em todos os nossos ossos, principalmente nos ossos longos e chatos, como os ossos do quadril, os ossos da perna, da coxa, entende? E o líquido espinhal é o que está dentro da coluna vertebral. É um líquido claro, branco, entende? E que tem as características muito diferentes, incolor, muito diferente do tecido medular, que é a medula óssea. Certo, doutor Antônio, e o que é o transplante da medula óssea e quando é que é necessário o transplante? Bom, o transplante de medula óssea é um tecido que nós tiramos do interior de nossos ossos, principalmente nos ossos do quadril e nos ossos longos. E esse tecido é responsável, como nós já falamos, pela produção de sangue para todos os organismos, entende, do nosso corpo, para todos os órgãos do nosso corpo. E quando é indicado esse transplante de medula óssea? Quando a nossa medula, eu sou um paciente, eu deixo de produzir o sangue, minha medula não produz mais, então é a hora da indicação dessa medula óssea de uma pessoa, de um doador que esteja em perfeita condição de saúde para a minha medula óssea que está improdutível. Então, isso ocorre normalmente quando existe uma aplasia, que a aplasia, a nossa medula deixou de produzir o sangue. Então é necessário trazer aquela medula de uma pessoa normal para colocar dentro da nossa medula para produzir, passar a produzir essas hemácias normais, essas plaquetas e esses leucócitos. Além da aplasia, em algumas patologias como nas leucemias, também é indicada a transfusão de medula óssea. Olha, doutor, e falando nisso, para você que está em casa, encontrar um doador compatível nem sempre é tão fácil, mas não é impossível. Nós vamos começar o programa de hoje mostrando uma linda história de uma mãe que lutou muito para salvar a vida da filha. Vamos ver. Vitória descobriu que tinha leucemia aos 7 anos de idade. Mesmo criança, a garota, que hoje tem 12 anos, não esquece a fase mais difícil da sua vida. Eu no hospital, gritando, pedindo ajuda, caso que eu sofria muito. Para salvar a vida da filha, Dona Auridália correu contra o tempo e nunca pensou em desistir. Logo veio a quimioterapia e as mudanças na aparência. Mas esse não era o maior obstáculo da família. Dona Auridália lembra que foram meses no meio da rua distribuindo pequenos jornais que contavam a história da garota. Nos textos, a mãe sempre pedia às pessoas para ir ao Hemop fazer o teste de compatibilidade. O sacrifício deu certo. Um caminhoneiro que passava pela cidade de Floriano viu a campanha e decidiu se cadastrar. A notícia que todos esperavam veio em seguida. Foi uma alegria tamanha, porque muito tempo a gente já estava esperando. Ela começou o tratamento 3 aninhos de idade e já estava com 7 anos quando a gente soube a notícia. E foi o outro passo, né, para ir para o transplante. Aí foi alegria só. A cirurgia aconteceu em 2005 em São Paulo. Durante 9 meses, mãe e filha moraram no hospital. Após o transplante, Vitória teve rejeição nos olhos e na pele. Mas em pouco tempo, o organismo da garota começou a reagir. Hoje, Vitória está curada. Um alívio para a mãe, que nunca vai esquecer a solidariedade do doador. Salvar uma outra vida, dependendo da sua, é uma dádiva de Deus. E ele foi indicado por Deus para salvar a minha filha, né? E assim eu gostaria que muitos outros doadores, e quem não doou, fosse doar, e que praticasse esse ato até o fim. Hoje eu estou muito bem, estou brincando, já estou indo para a escola, já estou fazendo tudo o que eu já posso. Não sente mais nada? Sinto não.
Então, linda história, né, doutor? Da Vitória, da mãe dela. Parabéns à Vitória, essa mãe que lutou muito, a gente acompanhou sempre essa história e graças a Deus deu certo, né? Mas, doutor, compatibilidade é uma palavra que a gente usou muito nessa matéria. O que é exatamente para quem não sabe? Bom, compatibilidade é quando os seus órgãos são compatíveis com o do receptor. No caso da doação de medula, é quando a medula óssea do receptor, do doador, aliás, é compatível com a do receptor. Havendo essa compatibilidade, se pode fazer esse transplante sem nenhum problema para o receptor. Sim, doutor Antônio, quem passa por isso que a Vitória passou e chegou à cura é um medo, principalmente não só do paciente, mas dos pais também. Como é que fica a vida dela agora? A doença ela pode voltar ou não? Olha, tranquilamente eu não posso te afirmar se pode ou não voltar. Em medicina não tem nada 100%. Depende de cada caso? Cada caso em medicina é um caso. Entretanto, você viu aí a referência da paciente, da família, que ela está muito bem, gozando de uma perfeita saúde graças a esse transplante de medula óssea que foi realizado. Certo. E que chance tem de conseguir um doador a pessoa que necessita de um transplante de medula óssea? Pai e mãe não servem? O mais indicado é você encontrar um doador compatível dentro da família. Pai, mãe, parentes mais próximos. Entretanto, às vezes existe essa impossibilidade e esse doador para essa paciente que vai necessitar de um transplante de medula pode ser encontrado no cadastro mundial de doadores de medula óssea, que é o REDOME. Sei. Queria que você explicasse um pouquinho como é o transplante para o doador. O doador, certo, ele vai no hospital que tenha esteja capacitado para colher essa amostra de medula e enviar para o centro cirúrgico a fim de que seja feito a injeção, entendeu, dessa medula óssea para o receptor. E para o paciente, como é que é feito o transplante? Há alguma diferença ou não? Não, o doador é um ato simples. 1 hora, 2 ele pode colher esse material, entende? É sob anestesia geral. Após isso, esse conteúdo celular de tecido medular que foi retirado do doador, ele é injetado no receptor, entendeu? Doutor, e quais são os riscos para o paciente? O risco para o paciente é uma rejeição. Como a gente viu aí, ela teve alguma incompatibilidade nos membros, mas que posteriormente, entende, passou e ela está hoje com a vida normal. É normal, doutor, essa rejeição? Não, pode aparecer sim, tranquilamente. Porque o que se faz na hora desse teste de compatibilidade entre doador e receptor é para não haver nenhuma rejeição, para não haver nenhuma reação. Entretanto, é o que nós falamos, não existe 100% de segurança. E para o doador, doutor, existem riscos? Não existe nenhum risco. Conversei recentemente com um desses doadores lá no EMOP, e ele falou que fez a doação tranquilamente, sem nenhum problema. Logo após ele já estava andando normalmente e até hoje ele nunca teve nenhum problema no que se refere a essa doação de medula. Inclusive, ele diz para todos que todos podem ficar seguros que é um ato totalmente sem risco. Ok, então já a gente continua nossa